Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do programa Agronegócio. Muito bom dia e obrigado mais uma vez pela sua companhia. E no programa de hoje nós vamos falar sobre o mercado da soja, vamos falar também sobre a agricultura urbana no Brasil e vamos mostrar que a inflação começa a assombrar o país. E vamos falar de temas interessantes voltados para o agronegócio brasileiro. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre o mercado da soja. A comercialização da safra 2020-2021 de soja brasileira chegou a 87% até o último dia 3 de setembro. Isso de acordo com o levantamento realizado pela consultoria Datagro. E segundo os analistas, as vendas avançaram pouco em agosto, apenas 2,7%, ante o relatório anterior. O incremento ficou abaixo de 4,6% do padrão normal de avanço para a data. A Datagro aponta que a comercialização para essa época está quase 10 pontos percentuais abaixo dos 96,6% do recorde de avanço da safra 2019-2020, bem como da média de 88% de 5 anos para o período. E segundo a Coordenadoria de Grãos da Datagro, o movimento limitado confirmou a expectativa. Apesar de nova elevação nas cotações, refletindo o fato de que a safra já está fortemente vendida pelos preços ainda distante das máximas do ano e também da ausência de necessidade de venda por parte dos produtores. E de acordo com a Datagro, considerando a previsão atual de produção da safra 2021, mantida em quase 137 milhões de toneladas, os sojicultores brasileiros têm um total compromisso de 119 milhões de toneladas. Em igual período do ano passado, esse volume de produção negociado estava em 123 milhões de toneladas. Ainda segundo a consultoria, 23% da produção estimada da oleaginosa da safra 21-22 está comprometida comercialmente. E esse fluxo está aquém dos 25% da média de 5 anos e bem abaixo de 46% do recorde anterior ocorrido em igual período do ano passado. E agora eu vou comentar sobre a inflação. A inflação é um problema que assombra o nosso país. O indicador de inflação por faixa de renda, que foi apurado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, apontou que, enquanto a inflação das famílias de baixa renda e muito baixa, registrou alta de 0,9%. A das famílias do segmento superior de renda apresentou uma variação menor, 0,7% em agosto. O estudo divulgado mostra que o grupo de alimentação foi o que mais contribuiu para a alta inflacionária das famílias dos 3 segmentos de renda mais baixa. Já para as 3 faixas de renda mais alta, o maior impacto veio do grupo de transportes. Segundo o IPEA, para as famílias com menor renda, mesmo diante de uma deflação em itens importantes, como arroz que caiu 2%, o feijão caiu 1,7%, óleo de soja caiu 0,4%. Os aumentos de preços das proteínas animais, especialmente do frango, que subiu 4,5%, ovos subiu 1,6%, batata subiu 20%, açúcar 4,6% e o café subiu 7,6%. Isso tudo explica a pressão inflacionária que vem dos alimentos. E segundo o IPEA, as famílias de renda baixa e de média são as que apresentam maiores resultados de inflação no acumulado do ano. Bom,
Terminou agora o concurso internacional na França de queijos e derivados de leite. E esse concurso aconteceu entre os dias 12 e 14 de setembro. Só para você ter uma ideia, ao todo, esse evento foi realizado na França e o Brasil teve 57 medalhas. O Brasil só perdeu para a anfitriã do evento, que foi a França. Ao todo, 46 países participaram e 331 medalhas foram distribuídas no evento. Entre os queijos brasileiros, os produzidos em Minas Gerais se destacaram. O estado de Minas sozinho conquistou 40 medalhas, além do alto número de premiações. Minas Gerais conquistou 4 medalhas, super ouro, que indica um alto padrão de qualidade. As medalhas conquistadas no Mundial da França revelam a força e o vigor da cozinha mineira, o cuidado e a excelência de nossos produtos artesanais e reafirmam a razão de Minas Gerais ser conhecida principalmente por sua cozinha internacional. E agora você vai acompanhar uma entrevista sobre a aplicação de inoculante em plantas comerciais e pastagens. Os resultados são fantásticos em relação ao aumento da produção e da produtividade. Confira. De maneira geral, os produtos biológicos, tanto para controle de pragas, de doenças e também para adubação, parece que estão entrando para valer no mercado. E a parte de adubação, vamos dizer assim, biológica também, parece que está em alta. E parece também que é a nova tendência dentro da agricultura, o uso de fertilizante biológico. Sim, porque os fertilizantes representam um custo muito grande para o agricultor. Hoje a gente está importando mais de 70% do nitrogênio, do fósforo e do potássio, isso em cotação de dólar. E a gente tem uma série de micro-organismos, temos trabalhado muito nisso, que podem substituir parcial ou totalmente os fertilizantes químicos. Então hoje a gente está apresentando aqui algumas dessas tecnologias, porque esses micro-organismos estão tão eficientes que a gente tem falado de uso de micro-organismos nos sistemas agropecuários. A gente não está falando adubação dos sistemas, pois bem, a gente está falando então inoculação dos sistemas agropecuários. Então começa com a soja, então a gente tem os rizóbios que fixam nitrogênio, consegue suprir todo o nitrogênio que a soja precisa, não precisa colocar zero de adubo nitrogenado, junto com uma outra bactéria que chama azospirillum, que é uma verdadeira fábrica de produção de fito-hormônios. As raízes dobram o volume das raízes na presença do azospirillum, com isso ela absorve mais água, nutrientes, sente menos o estresse, períodos de estresse hídrico. Então, na soja a gente tem usado a coinoculação, que é o uso dos rizóbios com esses azospirillums, e temos conseguido um incremento médio de 16% no rendimento da soja pelo uso dessas duas bactérias todo ano. Mesma tecnologia para o feijão, coinoculação do feijão, temos conseguido um incremento de mais de 20% no rendimento do feijão usando essas duas. E aqui hoje, porque hoje a gente está falando muito, o milho com azospirillum, temos conseguido resultados fantásticos, altos rendimentos e reduzindo em 25% o nitrogênio aplicado no milho. E então aumento de 20%, 30% no rendimento, ainda reduzido em 25%. E aqui, então, falando de sistemas, hoje a gente tem muito sistema integração lavoura-pecuária, entre a soja, entre o milho e entre o quê? Entre a pastagem. Então, esse ano a Embrapa está lançando e a gente está dando ênfase aqui nessa feira ao lançamento do uso desses azospirillums, dessa bomba de fito-hormônio, desses estimulantes do crescimento na braquiária. Então, o inoculante que foi desenvolvido, nós testamos por mais de 5 anos e ele consegue aumentar em média 15% a produção de biomassa das braquiárias e em 25% o teor de proteína. Então o gado não só vai ter mais comida, como vai ter uma comida de melhor qualidade e ganhar mais peso. A gente tem
pecuarista que está ligando para a gente, falando que com isso está conseguido, às vezes, colocar o gado 15 dias antes no pasto. Então, são vários benefícios e muito importantes, todos com alta sustentabilidade, porque esses micro-organismos daí inibem poluição, resíduos no solo e tudo isso. Então, é uma nova visão, inoculação de sistemas agropecuários numa tecnologia altamente sustentável e, mais importante, altamente rentável para o agricultor. Em relação a custo de produção, existe muita diferença? Nossa, nem falar. Por exemplo, hoje, em média, o quilo de N está quase $1, né? Então, você pega assim a soja, você ia precisar colocar 300 quilos de N, se você não tivesse a fixação de nitrogênio. Seriam $300, quase R$1.000, né? Mais de R$1.000. Um inoculante para soja hoje não sai nem R$5. Esse para braquiária, ele equivale a uma aplicação de 40 quilos de N. Olha só, a gente tem 180 milhões de hectares em pastagem no Brasil, sendo que se estima que mais de 80% em algum estágio de degradação. Imagina colocar 40 quilos de N em 170, 160 milhões de hectares. Então, um custo assim incrível, um benefício enorme e, como eu falei, sempre a gente fala em custo, né? O agricultor está economizando porque ele está usando lá 5, no máximo R$10 por hectare para fazer todo esse planejamento anual de micro-organismo contra R$200, R$300 que ele poderia estar tendo que usar em fertilizante químico. E esses inoculantes são produzidos aqui no Brasil? Fabricação brasileira? Sim, muito importante. Fabricação brasileira, a maioria tem inoculantes importados, mas mesmo os inoculantes importados, a legislação brasileira exige que eles só podem ser comercializados no Brasil com as bactérias selecionadas pela pesquisa brasileira, que são bactérias que a gente estudou anos e anos, sabe que vão bem em todos os nossos solos, que não vão dar nenhum desequilíbrio. Então, qualquer um pode vender no Brasil, desde que seja com as estirpes brasileiras. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre agricultura urbana aqui no Brasil. Nós voltamos já em um minutinho só. Mais da metade dos brasileiros reduziu o consumo de carne nos últimos meses e aumentou o consumo de ovo. O motivo? A carestia. Conta pra gente, qual alimento você precisou substituir ou deixou de consumir? E ainda, economize nos combustíveis com essa moto elétrica. É o presente de 30 anos do Jornal do Meio-Dia para você. A gente te espera às 11h40 da manhã. Na madrugada, com o leite já tirado, o trator já tá ligado. Quem é do campo não espera por milagre. Começa cedo numa máquina da Camagre, trabalhando a terra ou tratando o gado. Produz melhor com a Camagre ao seu lado. Camagre, as melhores marcas sempre ao seu lado. Eu não vou deixar de dar minha opinião. Eu não vou permitir que outras pessoas decidam por mim. As eleições decidem o futuro do Brasil. E na real, eu faço questão de fazer parte disso. Então, é claro que eu vou votar. Por quê? Porque eu já posso votar. Simples assim. Eu voto porque eu posso. Eu voto porque eu quero. Eu voto porque eu me importo. E você? Vai ficar parado enquanto outras pessoas decidem a sua vida? Se você também faz 16 anos antes das próximas eleições, tire seu título de eleitor na internet e bora votar. A justiça eleitoral também é digital. E aí, bora votar? Só bora! Bora! Esse país também é nosso. E a gente pode fazer. A gente vai fazer a diferença. Participe da promoção Tanque Cheio com a 99 e concorra aos sorteios de 2 cartões Vale Combustível, cada um no valor de R$2.000. Você pode abastecer com álcool, gasolina ou diesel. É só anotar a data e 4 horários em que a buzina da promoção tocou em um mesmo dia. Promoção Tanque Cheio com a 99, 25 anos ao seu lado. A gente ouve porque gosta. Oferecimento
A maior cobertura 4G do Brasil. Rede TIM. Pode contar. Eu moro nesse internato aí, ó. E sou muito feliz. É, Dulce Maria. Aí você tem amigas de verdade, freiras super animadas. E tem ainda a Santa Irmã Cecília, que faz qualquer coisa por você. Poxa, ela tem só 5 anos e já perdeu a mãe. Tereza e o Gustavo eram muito apaixonados. A morte dela foi uma tragédia. É só fechar os meus olhinhos que eu encontro a minha mamãe todas as noites. Seu papai sempre pensa em você todos os dias. Agora ele está de volta. O papai vai chegar. Eu não me conformo como é que um pai pode abandonar por 2 anos a própria filha. Ele ficou muito abalado, perdeu o chão, quis esquecer e fugiu. No fundo, Gustavo é um cara legal. Será que você e a Dulce vão me perdoar um dia? Um jeitinho doce de ver o mundo. Carinha de anjo. De volta em outubro, nas noites do SBT. Eu estou de volta e agora nós vamos falar sobre água. Você está precisando de água na sua propriedade? A Europoços Artesianos tem a solução. É uma empresa especializada em perfuração de poços artesianos, tem uma equipe de profissionais altamente qualificada, presta um excelente atendimento e executa todos os serviços com responsabilidade e segurança. A Europoços utiliza equipamentos de última geração com a mais alta tecnologia, com perfurações de poços de até 400 metros de profundidade. Com qualidade e rapidez, faz perfurações em até 24 horas. Na Europoços você pode confiar. Essa eu conheço e indico. A Europoços Artesianos atende em todo o estado de Goiás. E agora eu vou falar sobre o calendário de semeadura que foi estabelecido para o plantio da soja, referente à safra 2021-2022. E foi definido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento em nível nacional. O calendário aprovado para a safra no estado de São Paulo vai de 16 de setembro de 2021 a 3 de fevereiro de 2022. O calendário de semeadura, ele é adotado como medida fitossanitária complementar ao período de vazio sanitário e visa a racionalização do número de aplicações de fungicidas e a redução dos riscos de desenvolvimento de resistência das pragas às moléculas químicas utilizadas como fungicidas no seu controle. E de acordo com os dados da Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo, a publicação do calendário nacional ele foi previsto no âmbito do Programa Nacional de Controle da Ferrugem Asiática da Soja e deve ocorrer a cada safra. E agora eu vou conversar com Cleonice Borges de Souza. A doutora Cleonice, ela é doutora em Ciências Ambientais e docente no programa de pós-graduação em agronegócio da Universidade Federal de Goiás. E nós vamos falar de um tema altamente interessante. Nós vamos falar sobre agricultura urbana no Brasil. Tudo bem com a senhora, doutora Cleonice? Bom dia. Bom dia, Toninho. Tudo ótimo. Então, muito obrigada por estar aqui mais uma vez. Não, é uma honra tê-la aqui no nosso programa para falar de um tema altamente interessante, que é a agricultura aqui no Brasil. Como é que funciona isso? Como é que é essa agricultura urbana no Brasil? Toninho, a agricultura urbana é a produção de horticultura, a produção agrícola, pequenos animais, criação de abelhas, flores, plantas ornamentais, exóticas dentro da cidade. Há um movimento há mais de 30 anos que vem discutindo com a perspectiva principalmente de fazer a inclusão de pessoas em situação de vulnerabilidade dentro desse processo produtivo, melhorar a segurança e a qualidade nutricional, fornecendo alimentos sadios, saudáveis, a partir de uma perspectiva da agroecologia. Ao mesmo tempo, fazer um esverdeamento da cidade, ocupando espaços ociosos.
áreas públicas, lotes baldios, áreas particulares ainda não ocupadas. Uma vez que esses espaços sejam ocupados, há uma perspectiva de você reduzir os passivos ambientais, como, por exemplo, o despejo de resíduos, né, dentro dessas áreas, trazendo doenças, fazendo com que a cidade fique mais feia, vamos dizer assim. Então, essa perspectiva da agricultura urbana, ela tem essa premissa de desenvolver uma produção com essa característica de melhorar o envolvimento das pessoas, das comunidades, produzir por localidade, fazer essa distribuição que pode ser tanto uma produção numa perspectiva, vamos dizer, colaborativa, envolvendo pessoas carentes, mas pessoas que tenham um apreço pela produção agrícola, que tiveram muitas vezes um pedaço de terra, são descendentes de famílias que já foram produtoras e hoje vivem na cidade, mas que têm esse apreço pela produção. Doutora Cleonice, a senhora está comentando aí, eu estou viajando aqui um pouquinho. A quantidade de lotes baldios e às vezes até onde a pessoa mora tem ali 40, 50 metros ocioso de terra. Já imaginou a quantidade de coisa que não dá para produzir nisso aí? Com uma assistência técnica, Toninho, é possível produzir hoje, por metro quadrado você consegue trazer 12 pés de alface. Assim, um exemplo assim, simples, né? Com uma assistência técnica, com uma produção. Chuchu dá chuchu o ano inteiro. Exatamente. Você ocupa esses espaços, você produz alimentos saudáveis, sim, melhora a condição climática, reduz a dificuldade no acesso a alimentos, principalmente se nós vislumbrarmos esse momento de tamanha vulnerabilidade social. Quantas pessoas desempregadas e precisando aí de um complemento para a sua alimentação, né? Então você traz uma melhora do bioclima das regiões, das cidades. Você tem essa perspectiva de uma produção colegiada, interdisciplinar, envolvendo as pessoas dentro ali da sua região, dentro do seu bairro. Ao mesmo tempo que você também tem essa produção numa perspectiva individual, aí ligada à parte, sim, de comércio, né? Então você tem esses dois olhares. O que nós vamos observar em tempos recentes? Que essa produção urbana, a agricultura urbana, ela está em um processo que vamos dizer de disputa. Ao mesmo tempo que você tem pessoas interessadas em fazer um projeto social para poder levar essa alimentação qualificada para pessoas em situação de vulnerabilidade, você também vê como nicho de mercado. Então, você produz dentro da cidade, você leva essa conexão do cliente final com o horticultor. Isso traz um envolvimento social, as pessoas se sentem mais prazerosas vendo a origem ali do seu alimento. E como nicho de mercado, isso tem trazido receitas muito interessantes a quem está entrando nesse segmento de produção urbana. Você tem uma perspectiva de uma redução de custos muito interessante. Sim. Hoje, em torno de 30% da horticultura fica na logística. Então, se você tem essa produção dentro da cidade, esse custo ele já tem uma redução, você tem uma possibilidade de levar um preço mais acessível ao cliente final. Além do que, você diminui uma perspectiva de aumento de gases de efeito estufa, porque você diminui o trânsito de deslocamento dessa produção. Olha, tudo isso já foi pensado, já foi projetado, tem condição de fazer. Sabe o que está faltando? É vontade política. Só. Não falta mais nada. Dinheiro tem. E olha, tem muito dinheiro para isso. Falta uma política direcionada para esse tipo de ação. É coisa simples. E não só, vamos dizer assim, a agricultura urbana aqui no Brasil. Nós poderíamos estar dando cursos cursos profissionalizantes para ensinar a pessoa a fazer bolo, ensinar a pessoa a fazer pão, ensinar a pessoa a fazer uma série de coisas, como o Senar, por exemplo, que tem um baita de um trabalho interessante. Poderia ser feito parcerias com a universidade, a própria Universidade Federal tem uma série de cursos lá
excelentes na área de alimentação, né? Alimentação, agroecologia e produção orgânica. Tem tudo. Tem essa possibilidade. Além do que... É só política, é só mudar a cabeça. É não pensar muito em voto, porque daqui para frente agora é só aquelas transações de partido, né? Vai para cá, vai para lá, eu vou para cá, eu vou para lá, todo mundo querendo ganhar a eleição, né? Agora, a população está pagando um preço muito alto. Agora, a gente tem uma notícia muito interessante. No último dia 4 de agosto, foi aprovado, numa primeira instância, a Política Nacional de Agricultura Urbana e Periurbana. Quer dizer, você já tem um princípio, um projeto que já estava tramitando já há algum tempo e passou agora no dia 4 de agosto no Senado, foi para a Câmara de Reforma Agrária, Agricultura e Reforma Agrária, para poder seguir aí o processo de análise. Uma aprovação como essa se torna muito sistemática porque a perspectiva de políticas públicas realmente chegarem. Há uma escassez de assistência técnica, de propostas para fazer com que essa ação de agricultura urbana ela se contextualize de fato. Em termos de políticas estaduais, nós não temos aqui no estado de Goiás uma política pública no âmbito do governo. Não. Pelo âmbito da Emater, eu tive aí o cuidado de verificar, há uma proposta sendo dialogada para a cidade de Goiânia, para poder fazer a assistência técnica. Aí precisarão buscar parcerias para os insumos, né? E que a prefeitura faça uma reorganização do seu espaço, um levantamento dessas áreas ociosas. Nós temos praças, nós temos escolas, nós temos a parte de jardins e tem lotes que estão aí também, lotes particulares, subutilizados, servindo de espaço para desova de entulhos. Professora Cleonice, só não faz se não quiser. Não precisa, a senhora sabe disso, muito melhor que nós. É só uma questão de vontade. Se você oferecer uma condição, oferecer um curso para uma pessoa que está desempregada, que não tem perspectiva nenhuma de vida, dá um curso para ele, igual eu acabei de falar aqui agora, que o Senar tem, que a própria universidade tem, e tantas outras podem oferecer. O próprio, se não me falha a memória, o SESI ou o Senai, tem uma série de cursos aí. Vamos começar a capacitar essas pessoas, vamos começar a formar costureira, vamos começar a formar padeiro, vamos começar a formar servente pedreiro, vamos dar um curso básico vamos dizer, de eletricidade residencial, curso básico, para que a pessoa possa falar, não, eu tenho uma profissão, dá para eu fazer qualquer coisa. Então, é muito simples, é só uma questão política, só querer fazer, porque todas as condições tem para isso. A senhora concorda ou não? Concordo plenamente. Então, assim, dentro dos levantamentos que eu pude fazer, a ausência de políticas para poder viabilizar e permitir com que as pessoas tenham essa interação social, ocupemos os espaços de forma sustentável, consigamos fazer a produção, não há nenhum tipo de competitividade nessa modalidade de produção com a iniciativa privada, que nós temos aí os horticultores, os produtores, isso não entra em choque, porque nós não conseguimos atender a demanda atual. Verdade, né? Claro. Verdade. É uma preocupação, muitas vezes, quem está produzindo fala, mas se todos começarem a produzir nos seus quintais, ocupando esses espaços, o que nós vamos produzir? Não entra em choque com essa produção comercial e viabiliza a condição de pessoas que estão em vulnerabilidade ter acesso à alimentação. E uma alimentação qualificada, com assistência técnica qualificada que nós temos condição de oferecer, Toninho. Concordo em gênero, número e grau. É só começar a fazer. Bom, doutora Cleonice, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. São temas que a gente tem que estar toda hora falando, toda hora tem que estar debatendo. Uma hora alguém vai ouvir. Ou nós vamos perder o emprego, ou vão realmente implantar isso daí que é uma necessidade básica. Obrigado, bem. Eu que agradeço, Toninho. Uma satisfação estar aqui mais uma vez. Obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte frase. As dificuldades são o aço estrutural que entra na construção do caráter. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. Hoje tem jogão de bola pela Libertadores. A partir das 9h15 da noite, Palmeiras e Atlético Mineiro. A seguir, Primeiro Impacto.